Oi! Oi! Como foi de viagem? Espero que tenham voltado seguros para casa e bora de resumo da aula. Então, a nossa intenção na aula foi passar pelos principais tópicos do Zuc, de forma a pensar como que a gente trabalha eles em sala de aula. Sendo assim, uma das primeiras coisas que a gente pode passar em sala de aula é o amaciar a relação. Então é esse abraçar gostoso, tranquilo, essa transferência de peso. Ou caso a gente esteja introduzindo uma música rápida, já começar nessa relação de quadril já com mais remeleixo, com mais mexida, Lembra que a mais gente falou rotação. sobre a relação da frente do corpo? Que a gente pensa em dar a frente do corpo, O que a gente pânceps, brinca em sala de aula que é o pânceps, isso, dar a frente do corpo e não buscar o contato apenas nas costas. do corpo. E se desligar um pouco dessa relação muito braçal do dançar e dessa relação muito peitoral de se dançar com o outro. Lógico que a gente deixou aqui meio escrachado, mas é para deixar isso bem nítido. Então, bora para os tópicos. A gente falou sobre base do Zuc e como que a gente introduz ela. A gente faz então dois caminhos. Hoje a gente introduz ela através do controle da transferência de peso. Então a gente pensa nessa transferência de peso muito controlado junto um com o outro. Ou a gente liga meio que automático e cada um tem sua responsabilidade rítmica. Então temos lá 7, 8, 1, 2 e 3, 4 e 5. Nós, em sala de aula, não gostamos de contar os contratempos, a gente então só conta os tempos cheios. 1, 2, 3, 4. E deixamos ao aluno para fazer o seu próprio contratempo. Certo? Então temos essa base que é mais essa sensação ternária, esse tempo, esse espaço temporal mais dilatado no tempo, e essa subdivisão dupla menor nos outros dois. E dois, um, e dois, ou dois e dois e Não importa, faça como quiser. Preferir. Isso, como tiver mais vontade. Então fizemos essa base, logo depois da base, a gente começa o processo de viradinha, que é um elemento muito importante, que é trazer essa relação como se fôssemos duas engrenagens. Imagina uma engrenagem virando, aquelas rotações. E a gente tem essa relação e a gente aprende a virar para uma mesma frente, é a virar para uma mesma frente. Falamos também da importância desse pé, desse pivô, para fazer essa movimentação. A gente pode pisar, a gente pode também fazer essa rotação Isso. de máquina de lavar. A gente não especifica muito a técnica de pivô e insiste muito na técnica de pivô, pois a gente entende, se a gente insistir muito na técnica de pivô, a gente vai dar um estilo muito de dança do Rio de Janeiro. A gente gosta de deixar o aluno mais neutro para ir selecionando o seu próprio estilo. Tendo dito isso, chegamos aqui, a gente faz o trabalho então de se diferenciar o que é ambos virarem para a mesma frente e o que é não virar para a mesma frente. Então, esse ato de abrir e esse ato de fechar. Então, eu faço bem essa sensação, essa rotação meio que em espiral para baixo e essa rotação em espiralada para cima. E assim fica fácil o entendimento. É um jeito que eu particularmente gosto de fazer. Então entendemos a viradinha como esses sistemas de giro. Logo, viradinha já pode ser então tanto pela frente quanto viradinha também pode ser por trás. Viradinha também pode ser o processo de passar para o outro lado ou o processo de passar para o outro lado. E assim, fique à vontade para fazer as coisas. Falamos da importância desse contato na frente do corpo e para evitar ficar virando o par pelas costas Isso, do corpo. então, é interessante a gente manter este contato lateral, mas a gente pode romper o padrão, que as mesmas pernas vão para a mesma frente. A gente pode, a qualquer momento, romper esse Isso. padrão, mas é importante esse contato.
No social, eu vou usar sempre esse contato? Não. E nem falamos também desse empurrar da relação de dentro. A viradinha mais comum, ela ocorre com a gente deslocando a perna que está mais próximo um do outro. Isso aí, então agora é a perna do lado fechado do abraço. Se a gente tivesse do outro lado, é a perna do lado aberto do abraço que iria deslocar. Mas isso não significa que a gente não possa fazer viradinha com a outra perna, pois a viradinha não tem a ver com a perna, mas sim com essa sensação de giro. É estranho para um caramba, para quem não está tão acostumado a entender a viradinha apenas como se girar do corpo, mas sim como código de pisadas. Superamos isso, fomos então para o corredor e falamos então sobre as duas grandes formas de se entender o corredor. Corredor através de um sistema de oposição, então Lara está de um lado, eu estou do outro, e a gente faz assim, 7 e 8, a gente se opõe, 1, 2. A gente espera 7 e 8, a gente se opõe, 1, 2. Se opõe, 1, 2. Sendo aqui o que é mais primordial nesse instrumento do corredor é a oposição e não o giro, que agora é o giro anti-horário e um giro horário. Um giro anti-horário e um giro horário. Então sempre definir muito bem sobre que lógica está fazendo o corredor. Se é sobre a lógica de giros ou se é sobre a lógica de oposição. Eu sempre recomendo fazer ambos e brincar com ambos. Deslocamento no lugar. Certo? Falamos muito dessa relação do cortejo, de olhar para um lado, olhar para o outro, para fazer um corredor, pois assim vocês conseguem fazer corredor desta forma, apenas passeando com o par, e dessa forma temos um corredor sendo feito. E aqui a gente brinca de fazer corredores. Certo? Muito tranquilo. Demos o exercício então para a pessoa visualizar agora, depois de falar muito sobre o corredor, e daí como eu separo as entradas? Eu separo quando eu vou entrar do elástico, que eu entro sobre uma lógica de oposição e eu estabeleço uma posição. E quando eu entro no corredor, virando, pivoteando, eu já entro sobre uma lógica de giro. Lógico que no processo eu posso mudar de um para o outro, tanto faz. É isso sobre corredor. A diferença entre corredor e lateral nas nossas nomenclaturas. A gente chama de corredor porque a gente trabalha com linhas diferentes. Então a Lara está numa linha, eu estou numa outra linha. Estamos em corredores diferentes para dançar. Não que não possa chamar de outro jeito. A gente gosta de trabalhar esses nomes nas nossas aulas. A gente entende que tem outras nomenclaturas e tem as suas histórias. E a gente entende que o valor histórico de chamar de lateral é mais importante, pois se fazia mais esse corredor que a gente chama atualmente dessa forma aqui, de ambos indo ao lado, e se chamava essa movimentação então de lateral, e daí ambos ficavam mais ou menos na mesma linha, e a gente fica mais ou menos na mesma linha, e assim chamando de lateral. A gente chama lateral de sala de aula esse processo de lateralmente fazendo a base. Dentro disso, falamos sobre giro. Temos duas categorias de giro para fazer nos outros. O giro no lugar, o giro deslocado. O giro no lugar a gente abre e depois de aberto o movimento lateral, a gente faz o giro. A gente pisa e completamos o giro para poder avançar, para poder pular, para fazer o que quiser. Posso terminar mais rotacionado que eu terminei, chamando isso de uma patinha, ou não. Aí a gente falou sobre as pisadas. Quando eu vou ao lado, eu posso fazer isso que o Gustavo está falando sobre a patinha, que é rotacional quadril e rotacional novamente, sentido horário e sentido anti-horário. Como eu posso também fazer essa abertura lateral, pisar no lugar? Como eu posso fazer? Abertura lateral, eixo. Isso é livre. Tem várias formas de fazer. A gente particularmente não gosta que o aluno se apoie muito no eixo no início, pois fica sempre muito fácil ele ficar indo para o eixo. Se torna uma muleta o eixo. Isso. O exercício que a gente gosta de fazer
É após aberto, girar, pisar. Girar, pisar. Esse é o exercício. E daí temos o exercício do giro deslocado, que é esse exercício de abrir lateralmente. Abre, 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 abre. E assim temos o giro deslocado. Então temos que conseguir diferenciar essas duas categorias de giro. Dentro disso, vamos para o soltinho. O soltinho a gente tem duas formas de trabalhar o soltinho, entendendo ele como uma dinâmica de giros, horário e anti-horário, ou como uma alternância de base entre corredor e base lateral. Então, Nesse ponto daqui do curso, a gente já passou, então, pelo soltinho, porque a gente já fez o corredor, a gente já fez o lateral. Então, a gente só vai dar a cara do soltinho para ele, tá bom? então a gente tem essa relação aqui do soltinho. Fazendo isso aqui, o corredor então já é o soltinho. Caso o aluno não esteja observando muito, é só pedir então para quem está fazendo lateralmente a pisada, passar em torno do par em qualquer sentido e ele vai perceber a dinâmica do soltinho acontecendo. Outra dinâmica é a dinâmica de alternância de base entre corredores e a base lateral. Posição de corredor, entro na linha, base lateral. Falamos muito sobre como que a gente ocupa um à frente do outro, como ambos ocupam a frente um do outro. Isso. Não fica a responsabilidade apenas para um ocupar a frente. Ambos ocupam a frente. E daí nisso a gente coloca o giro. Então a gente faz o corredor, ambos ocupam a frente um do outro, e a gente vai para o giro e estamos fazendo então o soltinho. Falamos também sobre o imaginário que a gente gosta, desse balanço, que como se fosse uma boca mastigando, ou se não, como se fosse uma garrafa no mar, para dar esse balanço, esse pulso. Certo? Tendo dito isso, a gente entra no nosso próximo tópico, que é a relação costa-frente. Pois agora a gente precisa começar a fazer o aluno não mais só explorar essa relação, mas começar também a explorar essa relação ou até mesmo esta relação. Como que vai fazer isso? Não importa, mas a gente precisa então começar a fazer ele abandonar um pouco esta relação de frente. E daí duas entradas muito comuns, a entrada da base frente e trás, onde a gente faz a base frente e trás, a gente coloca um pliezinho, uma pressão para baixo, ou a gente aterra o movimento e gira no sentido anti-horário e volta para a base frente e trás. E a gente faz a mesma coisa quando a gente vem do lado para o espelho, a gente aterra o movimento, coloca o movimento para o chão. Eu faço isso já com uma rotação horária para soltar no anti-horário e voltar. Lembra dessa rotação que a gente falou? Nossa, a gente prepara, tudo bom? Tudo ótimo. A gente falou que a gente volta de São Paulo. Moído. Acabado, moído. Já estou sem voz, inclusive. Então a gente falou sobre essa rotação. Vamos fazer a base frente e trás comigo? A gente faz a base frente e trás, prepara o aterramento e a rotação no sentido horário. Sentido horário para girar no anti-horário. Voltamos fazendo a base frente e trás. O Gustavo aterra, faz o sentido horário para girar no anti-horário. E voltamos novamente. Não precisa impor uma força, porque você já está levando o movimento para baixo e fazendo uma força contrária para giro. Ok? Falamos também que no giro a gente faz o quê? A gente se aproxima do par para o abraço, a gente não puxa o par. Mas isso já é sabido. Dentro disso a gente vai então começar a explorar uma entrada muito comum que é a do corredor, que é mudar e manter a rotação no sentido horário. Então o que a gente gosta de fazer? Horário, e horário, e horário, e anti-horário, e anti-horário, e anti-horário, e anti-horário. Fazer isso. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que está no tempo do corredor. Lógico, o mais comum de fazer essa entrada já é passando um monte de código já tudo junto, que é vindo, já fazendo uma expansão lateral, já passando, já esperando um tempo, anulando a base para sair no corredor novamente,
já fazendo uma abertura com cabeça, abrindo ambos para a mesma frente. Então vira um pacotão com passão só. Então, na verdade, a gente não precisa fazer tudo isso para chegar na relação costa-frente. A gente precisa só manter o sentido que a gente está rotacionando. Se eu estou rotacionando no sentido anti-horário, é só manter o sentido anti-horário. E acabou. Certo? Tendo dito isso, a gente faz esse movimento e quando a gente chega nessa relação, a gente pausa e a gente vai abrir, a gente tenta voltar para o corredor que a gente estava fazendo antes. Se você está fazendo o corredor mantendo a relação de 90 graus, volte para 90 graus. Se você está fazendo a relação de corredor ficando ambos para a mesma frente, volte para essa. Então, saiu daqui do costa à frente, a hora que vai voltar para o corredor, volte para o corredor que você já estava fazendo. Não mude o corredor que você estava fazendo. Isso como o quê? Como treino. Como social, tanto faz. Certo? Falamos aí sobre ondulação. E daí a gente começa a falar sobre ondulação e sobre balão junto, porque a gente gasta muito tempo no balão. Sobre ondulação, a gente falou muito sobre esse processo, que estamos na configuração de guerreiro, direita à frente, esquerda atrás. A gente está ambos com o peso atrás, e já estamos afastados um do outro. A gente vai se aproximar, a gente coloca a cabecinha, entrelaça a cabeça, é peito, é barriga, é quadril, e relaxa voltando. E daí a gente faz de novo. Cabeça, peito, barriga, quadril, relaxa. Cabeça, peito, barriga. Quando for sair, quando for querer mudar, na hora que for relaxar, relaxa daí, indo para o par e não para longe do par. Quem pode fazer isso? Ambos podem fazer isso. Certo? Falando sobre isso, vamos falar então sobre balão. Balão nada mais é do que essa cabeça circular girando e ela é o principal movimento que o aluno tem que saber, pois é dela que vai sair todas as movimentações de cabeça. A gente falou sobre os encastes que a gente gosta de pensar quando vai fazer a cabeça, que é sobre as costelas e as escápulas, que a gente gosta de pensar também sobre esse aviãozinho. Isso. O aviãozinho, onde temos o externo com a cabeça do avião e a clavícula como asas. Então, o avião decola, o avião vira, o avião vai aterrissar, o avião vira e o avião decola. Certo? Bem pensando nesses 4 quadrantes. Depois, quando a gente vai trabalhar uma técnica um pouco mais já ali depois da introdução, a gente pensa, na verdade, em 8 pontos. Então, a gente começa a pensar nas diagonais. Lado, diagonal, trás, diagonal, lado. A gente começa a pensar nessas diagonais também. Certo? Tendo dito isso, a gente gosta de primeiro introduzir o balão através do movimento do quadril. A gente faz o quadrilzão grandão e a gente solta a cabeça para fazer o balão. Para depois fazer só o balão mais isolado no tronco. Lembra quando for fazer balão que ele precisa ser do tronco, das costelas, não do ombro e não também caindo, não do pescoço e não fazendo a dobra coxo-femoral e não fazendo o balão aqui nessa dobra, mas sim nas costelas e criando esses encaixes ficando muito bem no próprio eixo. Espaço para que a gente consiga fazer essa movimentação aqui, ó. Certo, temos o balão feito, esquecemos de falar então sobre o giro invertido, sobre o famoso bônus. O bônus ele é conhecido como um girão completo, que é o giro onde a gente troca de lado, do lado fechado para o lado aberto da dança, fazendo esse giro em deslocamento, com uma preparação, normalmente, mais tradicionalmente, uma patinha, e um giro simples, que é esse giro no lugar. Esse é o famoso bônus. Só que a gente já trabalha o giro invertido, que é esse giro em deslocamento, e daí quando a gente quiser encerrar, a gente encerra o movimento. Então a gente não conta as pisadas, a gente faz realmente um giro em deslocamento e propõe a pausa abaixando o braço. Mas uma formulação mais segura é fazer um giro em 4 tempos. 1, 2, 3, acaba 4. Do outro lado ele fica 7, 8, 1, 2, passa para o outro lado, 3, acaba 4. A gente falou também sobre o giro invertido pensando nele na base frente e trás.
fazendo ser um giro da base frente trás. Que fica assim, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Poderia ir junto com o par, poderia fazer 1, 2, 3, 4. E assim temos o giro invertido nessas duas possibilidades. E a gente começa a entrar então nas subdivisões das movimentações de cabeça, que é a cabeça inclinada, ou, nem a gente pode falar, cabeça no corpo, ou o pessoal em inglês chama de tilt turn. Daí temos o rolinho, frango assado, que a gente gosta de chamar de cabeça no espaço, e daí temos a... Oita! Nossa, agora foi a toalha, que a gente chama de toalha também. Então, temos o quê? A gente tem um processo de fazer o balão, e daí se a gente ralenta muito o balão, temos uma cabeça no corpo, uma cabeça inclinada. A gente troca de balão, e aqui temos uma cabeça inclinada. E se a gente tem essa cabeça inclinada, a gente faz um giro mantendo essa cabeça inclinada, temos um processo de giro com a cabeça inclinada. No soltinho, nossa recomendação de treino é fazer 1 e 2, gira 3 e 4, para passar a cabeça e daí entrar de novo no soltinho. Então, mudar um soltinho para a estrutura de 1 e 2. Então, fica assim, 7, 8, faz o asmático, lembra, né? E 1 e 2, gira 3 e 4, passa aí e vem de novo. Para no futuro vocês fazerem 1, 2 e. Daí fica dessa forma. Faz o asmático, fica 1, 2 e 3, 4 e 5, 6 e. Mas no começo a gente sente que é interessante fazer da outra forma para iniciar. Isso. Outro lugar que é bacana fazer a introdução do giro na cabeça é fazer do giro deslocado, onde a gente faz a grande preparação do aluno e faz o aluno girar com essa cabeça inclinada e relaxar o corpo voltando. Certo? Depois disso, falamos então sobre o rolinho cabeça no espaço, que é apenas opor sentido do balão e do giro do corpo. Então, eu vou girar minha cabeça no sentido, meu corpo vai girar para outro sentido. Então temos aqui um balão no sentido horário e um giro do corpo no sentido anti-horário. Logo estamos no rolinho. E agora eu vou deixar a cabeça da Lara sempre lá para o espelho. E eu falo assim, mentira, eu vou deixar lá para as janelas. Mentira, eu vou deixar lá para a parede. Mentira, eu vou deixar para a câmera. Mentira, não vou deixar para lugar nenhum a cabeça dela. Isso aqui também é um rolinho. Então tem esse certo controle. Dentro disso, falamos então daí sobre a toalha, que é fazer o balão horário com o giro do corpo no horário. Isso aqui já é um balão. Só que normalmente a gente faz apenas com o par girando. E a gente volta. E o par girando. E a gente volta. Então isso aqui que eu acabei de fazer com a Lara é uma toalha. Lembrando, tudo que eu estou falando sobre o horário, anti-horário, é só inverter o sentido que funciona também, tá bom, gente? Falamos daí sobre o tornado, que é a variação mais famosa da toalha, que é esse que a gente entra aqui na relação costa-frente. E daí a intenção é fazer a toalha circular. Então ela vai ter a seguinte formação: um deslocamento, juntar com contração, expandir passando lá para as costas do par, para voltar. Deslocamento, contração, expandir passando para as costas do par, para daí sair no movimento. Lembra que a gente falou sobre que a gente pode colocar o eixo e a gente não precisa também colocar o eixo, a gente pode pisar. Então é uma escolha. Atualmente as pessoas elas puxam o eixo o tempo todo, mas não precisa. A gente pode fazer sem eixo, a gente pode fazer pisando, como se fosse só um deslocamento. Tendo dito isso, a gente foi daí para os conteúdos de cambrês e chicote. Falamos sobre o que é o cambrê, que nada mais é apenas uma extensão de coluna
tanto essa extensão quanto uma extensão lateral de coluna, ou também contração, como você quiser chamar. Normalmente a gente chama tanto os cambreis esse cambrê, quanto cambrê também cambreis laterais. Então isso são cambreis, extensões de coluna. Então sempre pensar nisso. A gente não gosta de falar para o aluno colocar o bumbum na nuca. Ambos os bumbuns, nem o bumbum de baixo, nem o bumbum da cabeça na nuca. E fazer essa grande extensão de coluna. E o que é o chicote? O chicote nada mais, nada menos é do que você passar de uma posição de contração do corpo para uma posição de extensão do corpo com aceleramento e freamento. Então, estou numa posição de contração do corpo, vou estender o corpo acelerando e freando. Fiz um chicote. Acabou. Técnica de chicote. Estamos ok. Precisamos falar então sobre algo que eu acho que a gente não deu importância para você em sala de aula, que é sobre a boneca. A boneca nada mais nada menos é do que fazer o balão para um sentido, então o balão está no horário, enquanto o corpo fica fazendo uma rotação que eu e a Lara gostamos de chamar de rotação de máquina de lavar, que é uma rotação horária, anti-horária, horária e anti-horária. Então a gente faz balão, balão com giro horário, anti-horário. Balão, olha o giro horário, olha o giro anti-horário. O balão se mantém sempre no sentido horário do corpo. A gente não gosta já de trazer uma especificação. Ah, para onde está a cabeça para cá. Não. Mas para o aluno tentar entender essa dinâmica de, tá, estou com o balão por sentido, agora eu preciso fazer essa rotação com o corpo. E como que ele faz isso? E falamos aí sobre eixos e colgadas. Então falamos sobre o eixo, o treino que a gente faz para eixo, que é primeiro o meu par gira sozinha, daí eu giro o meu par, e daí a gente treina alternar isso. Então meu par gira, e durante ela girar, eu giro. Daí meu par gira durante o meu giro. E a gente treina essa dinâmica, esse tipo de dinâmica. E falamos finalmente sobre contrapesos. Então falamos sobre esse contrapeso, que nada mais é do que um movimento de eixo com um pezinho. Só que aqui o que é importante para a gente não é só se jogar no contrapeso, mas sim perceber para onde o contrapeso está, para você perceber como que você dá essa força de contrapeso, podendo mudar as direções, podendo ser mais em cima, mais embaixo, mais pela perna, mais pelo quadril, mais pela lombar, pelo peito. Tanto faz, pensando nisso, como que você puxa esse seu vetor de peso. Como eu falei, para a gente não ir direto para esse vetor de peso, para a gente criar esse contrapeso. Então, se eu estou lá atrás, o Gustavo está girando, o que acontece? Se eu for direto, eu posso tirar ele. Já assustei, eu posso tirar. Então, eu estou colocando a força para essa direção, sendo que o Gustavo está aqui do meu lado. Então, essa seria a direção correta do contrapeso. Então, estou aqui atrás. Vou girar, vou construindo, ó. Vou colocando o peso lá na frente. Isso. E agora, fazendo uma ressalva, existe sim você não colocar a força totalmente em oposição. Então, por exemplo, eu vou para o espelho, ela vai para a parede. Isso aqui. A gente muda mantendo essa força. A gente pode fazer sim, a Lara colocar a força dela, mais para o espelho, mais para as janelas do que para a parede. Mas isso vai fazer com que? Vai fazer com que ela acelere o nosso giro do contrapeso. E caso ela queira desacelerar, ela vai fazer o contrapeso jogando mais para a câmera, assim puxando isso. Se a gente estivesse girando anti-horário, no caso, né? Desacelerando o contrapeso. Então, o que eu estou querendo dizer? Estamos aqui no contrapeso. Se a Lara puxa para cá, o contrapeso vai para cá. Se ela puxa mais para lá ainda, o contrapeso ganha mais velocidade para essa direção. Pessoal, esse foi o grande resumão. Faltou giros contínuos, mas giros contínuos está também ali no giro tocado. Faltam alguns pequenos temas, só faltou assim abordar do Zuc para ficar um zucão completão. Mas assim, foi bastante coisa, né? Só esse vídeo também já foi bastante coisa já. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse resumo ajude vocês a estudar. Quero ver vocês mais vezes. Com certeza, quando vierem pra cá, não vai mensagem. Isso.
Ou quem sabe um dia a gente também vai para Belém, né? Quem sabe, né? Conhecer. Gente, beijo, beijo. Vejo vocês Tchau, por aí. tchau. Tchau, tchau.